Olá pessoal, hoje eu vou dar uma aula de potências. Aqui o título, potências, a gente começa representando os números. Eu tenho aqui, se eu tenho o número A, é um número, elevado a outro número é igual ao número B. Vamos aos nomes. Aqui eu tenho chamado de base. Este aqui é o expoente. E aqui eu tenho como resultado, e eu sempre falo para os meus alunos, que o resultado leva o nome da operação. Relembrando, o resultado leva o nome da operação. Então, ele leva o nome de potência. Como exemplo, olha que simplicidade. No exemplo, eu tenho, na letra A, 2 ao cubo, que nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar 8. Na letra B, eu coloquei como exemplo 3 elevado a 4, que seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Então, a gente tem 81. Muito simples. Relembrando que até agora eu estou trabalhando com um número natural. Aqui nós vamos trabalhar com as propriedades. Sem elas, eu não consigo operar com as potências. Então, eu tenho as propriedades. Observe, a propriedade A, eu pensei, 2 elevado ao cubo vezes 2 ao quadrado. O que seria 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. O que é 2 elevado ao quadrado? 2 vezes 2. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, é 2 elevado a 5, ou seja, a quinta potência. Se eu observar, 3 mais 2 dá 5. Qual a conclusão que eu chego desta propriedade? Que A elevado a M vezes A elevado a N, multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Segunda propriedade, a gente olha a divisão. A divisão eu tenho 2 elevado à quarta potência por 2 elevado ao quadrado. Isso é um 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2. Concluo, se eu puder cancelar, eu tenho um 2 ao quadrado. Observe o que eu fiz. Conservei a base e subtraí os expoentes. Então, o que seria para nós A elevado a M sobre A elevado a N? Divisão de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ok? Vamos à terceira propriedade. Observe. 2 elevado ao cubo ao quadrado. Esta potência diz que é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes, como vimos anteriormente. Eu conservo a base e somo os expoentes, na multiplicação de mesma base. Então, a gente pode concluir que A elevado a M elevado a N, eu conservo a base e multiplico os expoentes, M vezes N. A próxima propriedade, que é a letra D, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado. Tomei esse exemplo. Diz que eu posso ser 6 ao quadrado, que dá quanto? 36. Ou eu posso usar uma propriedade distributiva. Eu escrevo 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Observe, eu distribuí o expoente, que seria 4 vezes 9, 36. Resultados diferentes ou iguais? Daí, eu posso dizer que A vezes B, números diferentes, elevado a N, é A elevado a N vezes B elevado a N. Em contrapartida, eu tenho agora o próximo exemplo, que é muito parecido. Se eu tenho 3 meios ao quadrado, eu posso escrever que é 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Eu estou distribuindo esse expoente, conforme eu fiz na multiplicação. Então, eu tenho 9 quartos.
Como eu concluo esta propriedade? Que a fração a sobre b elevado a n nada mais é do que a elevado a n sobre b elevado a n. Eu faço uma distributiva. Perfeito? Agora vamos às observações. Vamos à primeira observação. Na primeira observação, eu tenho 2 elevado a 0 dá 1. Dizem que isso é uma convenção matemática, mas se eu observar bem, não é bem uma convenção, não. Se eu tomasse 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo, todo número dividido por ele mesmo tem que dar 1 inteiro. Usando a propriedade que é verdadeira anterior, a gente diz divisão de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Qual a conclusão que eu chego? Que todo número elevado a 0 só pode ser o quê? 1 inteiro. Logo, todo número elevado a 0 só pode ser 1 inteiro, com uma exigência. Esta base não pode ser 0. Se eu pego 0 elevado a 0, para a gente é indeterminado nesse estudo. Vamos à próxima observação. A segunda é aquela que trabalha com expoente negativo, 2 elevado a menos 1. O menos indica o inverso. O inverso de 2, meio. O inverso de 3, 1/3. O inverso de 2/3, o que eu observo? 3 meios. Daí, eu vejo que a potência negativa nada mais é do que dar cambalhota no número. Terceira observação. Eu tenho 2 elevado a menos 3. Muito parecida com a anterior, expoente negativo. Relembrando, eu posso escrever 2 ao cubo elevado a menos 1, usando uma propriedade anterior. Então, eu tenho 8 elevado a menos 1, que nada mais é do que 1/8. Se você observar, o que eu tenho? Elevo, inverto. Elevo, inverto. Então, se eu peço 3 elevado a menos 4, elevei 3 à quarta, 81, elevado a menos 1. Elevei, agora eu inverto, 1/81. Logo, que seria 2/3 elevado a menos 2. Elevei ao quadrado, deu 4/9. E depois inverto, 9/4. Bem claro? Primeiro exercício. Se observar, eu tenho uma multiplicação de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. 4 mais 5, 9. 9 menos 2, 7. Dividido por 3 elevado a 6. Divisão de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 7 menos 6, 1. Cujo resultado vai dar 3. O próximo, potência de potência. Como vimos, conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Menos elevado à potência par, mais 2 elevado à sexta. Potência que nada mais é que 64. Agora, vou colocar 2 desafios. A letra C, uma pequena maldade. 3 elevado a 2 elevado a 3. Qual a diferença deste para o outro exercício? Não tem parêntese. Quem está elevado ao cubo é o 2. Então, é 3, 2 ao cubo dá 8. Deu para ver a diferença? Daí, eu percebi, sem parêntese, quem está elevado ao cubo é o número seguinte. 2 ao cubo, 8. Na letra D, mais uma pequena maldade. Quem está elevado ao quadrado não tem parêntese, é só o 4. E o menos sai fora do quadrado. Ele não pertence àquela potência. Então, ficou menos 16. Estão aí os 4 exercícios.